Essa review foi gravada há muito tempo atrás, tá? Ela faz parte de um vídeo bem maior, que é a Essência do Homem-Aranha parte 3. E como eu gostei bastante do que eu tinha feito na época, eu tô só reaproveitando ela aqui, beleza? Eu espero que vocês gostem. A Jinda Wolf, ela é uma policial, né? Tal. Ela é uma das únicas policiais que não detestam o Homem-Aranha. Ela é meio que amiga dele, trabalhou em vários casos junto com ele e tal. E é isso. Ela foi brutalmente assassinada por um vilão. Só que ninguém sabe quem é esse vilão. O Homem-Aranha, quando ele fica sabendo disso, cara, ele fica desesperado. Ele quer saber quem que matou a amiga dele. Ele vai atrás de um policial, que é o Stan Carter, que esse cara estava investigando o assassinato dela, né? Eles ficam investigando, entram em contato um com o outro de vez em quando, mas não dá em nada. Enquanto isso, o Demolidor, ele tá defendendo uns caras que atacaram um conhecido do Peter, que no caso é o inquilino da Tia May. Nessa época ela tinha uma pensão. Ele começa a se questionar sobre esses caras. Tipo, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô defendendo bandido. Eu sei que esses caras são criminosos. Por que eu tenho que defender eles? E o juiz do caso, que é amigo dele, fala: olha, Matthew, em algum ponto da tua vida tu vai começar a se acostumar com isso. Espera aqui rapidão que eu vou fazendo tal coisa e eu já te encontro pra gente almoçar. O Demolidor é o único personagem dessa história que ele é o primeiro a ter contato direto com o Devorador de Pecados. Ele tava ali pra matar o Horus, que é o juiz. E ele consegue matar o Horus e fugir. Quando ele foge, ele vai pro meio da rua, tipo, não, tá tudo bem, eu só tô matando pessoas que pecaram. Você que não pecou, você não precisa ter medo, eu só mato pecadores. Isso o cara falando, gritando no meio da rua com uma 12 na mão. Então, né, dá pra imaginar que o pessoal não ficou necessariamente calmo. Ah, meu Deus! Não! Ah! Ah! Quando o Peter vê isso, ele é obrigado a abandonar a Tia May e o Ernie, que era o senhorzinho que tava com eles no tribunal. Só que aí o cara ainda pega a escopeta pra atirar no Peter, só que o Peter desvia, então um civil acaba morto. Peter fica tipo, ok, agora já passou do limite. Ele vai pra cima com tudo, quase derrota o Devorador de Pecados. Quando ele olha no cinto do cara, tinha o distintivo da Jinda Wolf e o martelinho do juiz que ele tinha acabado de matar. Isso desestabiliza o Peter completamente. Ele começa a apanhar do Devorador de Pecados. Ele ainda fica preocupado porque ele olha na multidão, ele vê a Tia May jogada no chão e ele fica na dúvida se ela foi baleada ou só derrubada. E o Devorador de Pecados acaba fugindo. O Homem-Aranha fica tipo, pô, esse cara fugiu. Tá, beleza, mas eu vou cuidar da Tia May e depois eu vou atrás desse cara. Até que um policial deu uma dica pra ele, cara. No caso, o Stan, que era o policial que tava conduzindo o caso da Jinda Wolf. Cara, seguinte, vai na casa dela. De repente, tu pode achar alguma coisa que a gente não viu. O Peter vai lá e ele só consegue descobrir o seguinte: a The Wolf, ela gostava bastante dele. Tipo, bastante, entendeu? Tinha recorte de jornal dele, tinha foto dele, tinha matéria envolvendo a Gata Negra que ela mandou cortar. Ela tirou a Gata Negra da história. Enfim, ela gostava muito do Homem-Aranha. E isso só deixa o Peter mais frustrado ainda. Mas ele não consegue encontrar nada relevante. O Devorador de Pecados, ele acaba matando um padre. E aí gera uma repercussão gigantesca. Ah, não, quem é esse cara misterioso conhecido como Devorador de Pecados? Quem é esse cara que não sei o que, tal. O Peter, ele vai atrás do Rei do Crime pra tentar descobrir quem é esse cara. E o Rei do Crime fala o seguinte: ah, legal, a Jinda Wolf morreu, eu não gosto de policial. Ah, legal, o Horus morreu, eu também não gosto de juiz. Mas eu sinto muito pelo padre. Porque quando uma figura religiosa como um padre morre, as cidades tendem a ficar polarizadas. E é muito difícil controlar uma cidade polarizada. Faz o seguinte, eu te dou um conselho. Vai atrás dos bandidos, anda pela marginalidade. Faz que nem o teu amigo Demolidor, bate na porta. Ele veio aqui, ele bateu na porta. Por que tu teve que invadir e apagar meus seguranças? O Peter, ele teve que sair batendo em uma porrada de gente do submundo. Saindo na porrada com um monte de gente. Não encontrava uma informação. Ok, ele vai pro Clarim Diário, né, trabalhar. Chegando lá, o Devorador de Pecados está procurando o Jameson. E adivinha?
o Jameson não tava lá. Ele viajou pra uma convenção em uma outra cidade junto com o Ned Leeds. Ele ia estar fora por bastante tempo. Só que o Devorador de Pecados não sabia disso. Ele não sabe quem é Jonah Jameson. Então o Robb consegue se passar por Jonah Jameson e o Peter apaga ele. O cara vai preso e todo mundo... pegamos o Devorador de Pecados, pegamos o Devorador de Pecados. É um cara chamado Greg que ele tem problemas mentais. Ele fala que as vozes estavam falando com ele, mandaram ele matar o padre, mandaram ele cometer outros crimes. E que faziam semanas que ele estava tentando contar pro padre que ele ia matar ele. Só que o padre não ouviu e ele acabou matando. O Demolidor, quando ele vê aquela cena, ele só pega e chama o Homem-Aranha pra um canto e fala o seguinte: esse cara não é o Devorador de Pecados, tá? É um outro cara se passando por ele. Eu não sei quem é o verdadeiro, mas com certeza não é esse cara. E o Homem-Aranha fica tipo, como assim? Nessa época, eles ainda não eram os amigos que eles são hoje. Então, um não sabia direito os poderes do outro. E aí o Peter, tipo, ok, eu acho que é válido ouvir o que ele tem pra falar. Eles vão até o apartamento do Greg. E lá, eles descobrem o seguinte: o apartamento dele era parede com o apartamento de uma outra pessoa. Adivinha quem? Stan Carter, o mesmo policial que estava cuidando do caso da Jinda Wolf. Ele era o verdadeiro Devorador de Pecados. Só que aí tu me pergunta, beleza, mas como é que o Greg chegou na história? O armário onde o Stan guardava o uniforme, a escopeta e as coisas dele de Devorador de Pecados era bem onde ficava a cama do cara do outro lado da parede. E ele gravava tudo o que ele fazia ou que ele ia fazer. Só que no que ele ficava falando, o Greg ouvia da cama dele achando que eram as vozes na cabeça dele, porque ele realmente é esquizofrênico. Até que chegou um belo dia que o Greg não aguentou, pegou um pé de cabra, arrebentou a porta da casa do vizinho, entrou lá e pegou o uniforme. Que foi quando ele atacou o Clarim Diário. Por isso que o Peter conseguiu derrubar ele tão fácil. O Greg, ele não tem poderes. Ele não tem força ampliada nem resistência aumentada. O Carter tem. Por quê? O Carter, ele passou por um experimento da S.H.I.E.L.D. E nesse experimento, testavam drogas artificiais que não causassem dependência. Só que deu pau no programa e ele acabou ficando perturbado. E aí ele achou que a S.H.I.E.L.D. tava brincando com a vida das pessoas, que não sei o que tinha que ser todo mundo preso, que era todo mundo criminoso, não sei o que, blá blá blá. Só que ele fugiu e ele meio que estabilizou a insanidade dele depois de alguns dias. E aí ele virou policial. E ele tinha um parceiro, só que quando esse parceiro foi morto, ele enlouqueceu de vez. Ele matou a Jinda Wolf porque ele quis, matou o juiz porque o juiz passava pano pra criminoso, matou o padre porque o padre era contra a pena de morte, e queria matar o Jameson porque o Jameson ele era contra vigilantes mascarados. Ele tinha ido na casa do Jameson porque enquanto o Greg foi no Clarim Diário, o Carter sabia onde o Jameson morava. E ele foi lá pra matar o Jameson. Só que quem tava lá? A Beth e a Marla. A Marla Jameson, esposa do Jonah. Porque na época... Porque, como eu falei, o Jameson tinha viajado. O Peter chega lá. Cara, ele bate tanto no Stan. Bate tanto que ele quase mata. Ele só não matou o Stan porque o Demolidor tirou ele de cima. Ele já tinha apagado o cara, só que ele continuou batendo. O Demolidor teve que tirar ele de cima, mudar o foco da luta e apagar o Homem-Aranha. E ele só conseguiu porque o Peter estava abalado emocionalmente. Porque se o Peter tivesse normal, ele tinha ganho. E aí, ok, o Devorador de Pecados foi preso. Só que quando ele estava sendo transportado da delegacia para uma outra prisão, tinha manifestantes lá que descobriram, porque saiu pra mídia que o Devorador de Pecados era um policial, né? Todo mundo queria quebrar o cara na porrada. Porque, tipo, a gente não pode confiar mais nem na polícia. Extremamente atual isso, mas enfim. Eles queriam quebrar o cara na porrada e o Demolidor: não, a gente não pode deixar o Homem-Aranha. Eu não me importo, ele é um assassino. O Demolidor: não, mas é a sua moral e não sei o que, isso não é certo, ele tem que ser julgado. Não é problema meu. Isso foi muito Peter Amazing Fantasy XV. Ele fez a mesma coisa que foi basicamente isso que causou a morte do Tio Ben, só que nesse caso era meio justo o que aconteceu. Só que o Demolidor, ele consegue convencer o Peter a ir lá e proteger o Devorador de Pecados. E no final o Peter consegue ajudar, ele impede o Demolidor de ser espancado e pega o Stan e tira de lá pra ser julgado.
E aí no fim o Peter e o Demolidor ficam aqui, ó, amigões, amigões. Só que isso não ia durar porque algum tempo depois o Devorador de Pecados ia ser solto. Mas, né, isso não é história pra cá. Aqui só o que importa é que a Jean the Wolf foi morta pelo Devorador de Pecados. Então, assim, é mais uma morte, né, que pesa na consciência do Peter. Cara, é horrível ser um Homem-Aranha, de verdade. É legalzinho ver ele jogando teia e tal, ele fazendo piadinha, mas cara, é horrível. É realmente horrível ser um Homem-Aranha.